E aí, pessoal? Feliz Páscoa! Não sei quando eu vou publicar esse podcast, mas hoje é domingo de Páscoa, em 2020. E, bom, eu vim aqui no meu apartamento, tem um cantinho que no começo da tarde, nessa época do ano, ainda pega um pouquinho de sol. Então, eu tô aproveitando que tá bem frio para me esquentar e decidi gravar esse podcast enquanto eu faço isso. Provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos de moto, porque aqui no domingo, onde a gente mora agora, é um lugar bem popular, apesar de a gente estar ainda em quarentena por conta do coronavírus. É um lugar que passa bastante moto, pessoas escutando música, essas coisas, então acaba sendo bem alto e dá pra ouvir. Bom, já que é Páscoa, eu disse, deixa eu vir aqui falar um pouquinho sobre a questão da família e tudo mais. Acho que é um dia que as pessoas costumam passar com a família. Esse ano deve estar sendo difícil para muitas pessoas, porque não podem abraçar suas famílias, né? Muitos não vão nem se juntar, por exemplo, eu não vou ver minha avó. Eu tive que ir no meu pai dar Feliz Páscoa, eu não pude dar um abraço, né? Ele tá bem neurótico com essa coisa do coronavírus. Fui lá, entreguei um ovo de colher, um pedaço de pudim que eu fiz para ele e pro meu irmão. E fomos almoçar na minha sogra. E também sem grandes abraços, nem nada demais. Mas foi bom, foi bom. A questão é que deve estar sendo bem difícil, por exemplo, onde a minha mãe mora, que é em Porto Alegre. Ela tá fazendo churrasco com o namorado dela na rua, do outro lado, né, fora da cerca, dando as dicas pra ela e ele vai comer na rua. Então tá sendo muito engraçado, porque eles botam uma mesinha lá fora, ele come, toma seu vinho na rua, penduram uma rede nas árvores ali pra ele dar uma descansadinha, né? Tipo dia de semana, pra ele dar uma descansadinha, enquanto meio que fica perto ali da família, e depois vai trabalhar à tarde, né? Ele teve que conseguir um lugar com uma pessoa, uma cliente, que ele faz entregas e tal, um lugar, um sítio que a cliente dele tá construindo pra ele poder ficar, porque ele não tem como ficar em lugar nenhum, já que ele tem que trabalhar e ele tem contato com muitas pessoas diariamente, fica perigoso pra ele ir lá com a minha mãe, porque tem minha avó, né, grupo de risco, enfim. Não é fácil pra muitas pessoas, né? Minha mãe ficou até meio depressiva com essa questão toda. E eu acho que nessa época a gente percebe o quanto a gente às vezes sente falta, né? Às vezes a gente não valoriza um abraço, poder estar junto da família, toda essa coisa, e daí chega nessas épocas. Eu não sou muito fã dessas datas comemorativas, não, nunca fui. Aliás, Natal, por exemplo, é uma data que eu daria graças a Deus se não tivesse nada. Eu até tava brincando ontem com o Rafael, poxa vida, podia ter caído essa quarentena no Natal, né? Na pior época no Natal, que daí não ia ter festa nem nada. Não sou muito fã desses encontros. Prefiro um almoço casual, uma coisa assim bem normal, sem muita firulinha e... Enfim, principalmente amigo secreto. Cruz credo. Tenho pavor dessas coisas. E até mesmo porque nessas épocas, às vezes, a gente tem que se juntar com gente que a gente não é tão fã, né? Seja da família ou não. Então, é coisa que acontece. E vamos combinar que a gente tem parentes que às vezes a gente não faz questão nenhuma de ver, não é verdade? Enfim, mas eu sinto falta, sabe? Agora de poder abraçar minha família, poder, fazer um almoço, né? Encontrar com a minha mãe, toda essa coisa. Apesar de eu ser uma pessoa muito caseira, não tá me fazendo muita falta essa questão de sair de casa. O Rafael também é super caseiro, então pra gente tá super de boas, mas é tipo ele ir pra academia, algumas coisas assim que estão fechadas, e tem que ter todo esse cuidado pra ir no mercado, a função de eu ter que ir no mercado pra minha família, levar a compra pra cada um, e porque eu sou a mais nova da família que tem carro e que supostamente não tá no grupo de risco, então, né, e eu tô bem tranquila, então não é uma coisa que eu fico com medo de sair na rua e tudo mais, mas, enfim, não deixa de ser uma função, né. A questão é que eu, às vezes, sinto falta. Agora, eu tô sentindo falta de ter contato, às vezes, ver os amigos e tudo mais. E o mais engraçado é que eu acho que nessa época todo mundo deve se mandar mensagem e dizer assim: quando passar essa função, vamos se encontrar, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um negócio. E simplesmente, no final, acaba não fazendo. Igual sempre quando tu encontras, por exemplo, alguém que faz toda a vida que tu não vê. E aí vai dizer assim, fulano, temos que marcar um negócio, né? E daí passa 20 anos e ainda não marcou o tal do negócio. Enfim. E essa questão de família é uma coisa que eu não sou tão próxima mais da minha família
como talvez eu fui em algum momento. Eu nunca fui uma pessoa muito grudenta, abraços e beijos e tudo mais. Não sei se eu puxei um pouco pelo meu pai, que também é um pouquinho mais seco. Ele é gente boa, mas sabe que ele... Tu percebe que ele tem que fazer um esforço pra dizer, tipo assim, eu te amo, essas coisas. Não é uma coisa tão natural dele e de alguns homens em geral, né? E eu acabei ficando assim com o tempo. Eu não consigo me lembrar se eu era assim na época ou não, sabe? Eu sei que eu era muito próxima da minha mãe, isso eu lembro muito bem. Meu Deus, a gente se falava horrores, a gente era tipo melhor amiga, eu contava tudo pra ela, a gente vivia juntas sempre que possível, né? Porque depois que meus pais se divorciaram, eu fiquei morando com meu pai e meu irmão foi morar com a minha mãe, mas eu tava sempre junto. Poxa, eu ia nas festas na adolescência, às vezes eu ligava pra ela 4, 5 da manhã, coitada, pra contar os babados, com quem que eu tinha ficado, como é que era o negócio, sabe? E ela super paciente. E com os anos, acho que foi passando isso, assim, tipo, eu vejo que eu não sou mais tão próxima, tão grudada com a família e nem nada do tipo, sabe? Com ninguém. A única pessoa que eu sou grudada mesmo, acho que é o Rafael mesmo, que é o meu namorado, né? E muito estranho como as coisas mudam com o tempo. Às vezes eu até estranho algumas pessoas da família. É complicado, sabe? Eu fico me perguntando às vezes se isso pode ter a ver um pouco com a questão de eu ter muito cedo e ido fazer intercâmbio, depois acabei decidindo morar sozinha. Eu sempre tive muito dessa coisa de tentar ser independente e tal, então eu não fui uma pessoa tão grudada com a família como, né? E mesmo a questão de amigos, eu nunca fui uma pessoa que é tão grudada com os amigos, que tem amigas assim pra toda a vida, aquelas amigas de infância que é grudado até hoje, esse tipo de coisa. Até porque na minha época eu já era uma pessoa super diferente das outras, no sentido de, muitas das minhas amigas eram patricinhas ou normais, né? E eu era a que gostava de uns caras diferentes, eu era a que me vestia diferente, meio roqueirinha, às vezes meio emo, depende da época. Nunca fui uma pessoa de fazer muito coisa errada e coisa do tipo, mas eu era diferente, eu tinha gostos diferentes, eu não gostava daquela coisa normal, né? Ou muito patricinha, ou muito isso, muito aquilo. E aí eu acabei nunca sendo tão próxima de quase ninguém. Tanto que hoje eu tenho poucos amigos, eu tenho mais amigos online do que ao vivo, até pelo fato de eu ser muito caseira, as pessoas me convidam, assim, algumas não sei como é que não desistiram até hoje de mim, que depois de 10 anos estão ainda me convidando para algumas coisas, mas eu acabo não indo em muitas delas, acabo inventando alguma desculpa, não sei, mas, enfim, a ovelha negra da cidade quase, não, capaz, eu não sou tão assim, sabe, eu até que sou bem comunicativa, mas é difícil para mim me comunicar, e acho que eu me pergunto às vezes se o fato de eu ter síndrome do pânico, de eu ter alguns transtornos de medo, ansiedade, bipolaridade, mesmo tipo, algum tipo de fobia social, que eu acho que o Rafael também tem, eu não sei se não veio um pouco disso, sabe? De perder esse costume de ter o contato, de sair. Eu nunca me senti tão bem em festas, em lugares públicos. Aí vem uma questão até religiosa, não sei se às vezes sabe que tu acredita em energias, que pode ter, né, que dizem que tem algumas pessoas que são meio esponjinhas, eu não sei eu não sei exatamente no que eu acredito. Enfim, eu tô falando de vários assuntos juntos, mas realmente nessas épocas, às vezes a gente quer fazer uma reflexão, né, não sei se alguém mais aí se identifica às vezes se sentir sozinho, aí de repente para e pensa, será que não fui eu que me coloquei pelo meu jeito e por tudo nesse papel de ser sozinho? Porque por mais que eu me comunique bem, que eu né, não crie intriga com quase ninguém, eu sinto que às vezes eu não sou aberta o suficiente para alguém se sentir à vontade comigo a ponto de ser aquela amiga profunda, sabe? Ou mesmo contato familiar mesmo, como eu estava dizendo. Então, é uma reflexão que eu faço, assim. De qualquer forma, eu tento, deixo bem claro, eu tento, porque às vezes não é fácil não desejar o mal aos outros, né? Querer fazer o bem mesmo pra quem a gente não vai muito com a cara, mas eu tento desejar o bem pras pessoas, não ficar com raiva, se às vezes, né? Porque às vezes a culpa pode ser minha também, de não ter tanto contato e tudo mais. Mas às vezes a gente é reflexivo, principalmente eu não sei se tem a ver com questão de signo, escorpião, que é todo sentimental, que é todo isso, que remoe o passado e não vive o hoje, já tá pensando no futuro, e aquelas coisas muito intensas e tudo mais. Eu não sei se tem a ver com isso,
Mas eu tô sempre pensativa, sempre meu cérebro a mil, pensando em mil coisas. Às vezes é muito engraçado que eu tô, de repente, tipo, no banheiro, fui fazer xixi. Aí o Rafael aparece depois e eu do nada saio do banheiro chorando, dizendo, eu não quero que tu morra. Porque nesse meio tempo que eu fiz xixi, ou que eu tô até falando com alguém, dentro da minha cabeça já passaram 50 mil histórias. Eu já imaginei alguém me ligando, falando que fulano morreu, que não sei o que. Junto o pânico com a ansiedade, com o cérebro a mil, pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, e criatividade e tudo isso. Eu acho que deixa a gente loucos, completamente loucos. E aí, de repente, eu falo uma coisa nada a ver, que a pessoa não tem noção de tudo que já passou na minha cabeça antes de eu falar uma palavra pra ela, sabe? Às vezes, até na hora de falar, eu me engasgo, eu fico, tipo, me embanando toda falando. Por quê? Porque tá vindo 700 coisas na minha cabeça e eu tenho que falar uma só. Ou eu quero terminar de contar uma história, falar um negócio que nem tá acontecendo agora. Tô falando várias histórias ao mesmo tempo. Que eu quero falar uma história, só que vem vindo outras coisas na minha cabeça que eu acho, não, eu tenho que interromper essa pra falar outra. Eu acho, acredito, depois de velha, que eu descobri que eu tenho déficit de atenção. Eu não sei, na real, como que eu não percebi isso antes também. Porque eu fico muito perturbada com milhões de coisas, eu não consigo focar numa coisa só. No meu trabalho, tipo, eu digo, hoje eu vou me focar. Eu sento lá extremamente determinada. Não dá 5 minutos, eu já tô no celular, ou eu saio pra ver minhas plantinhas, ou eu resolvo que eu vou tomar água, ou não sei o que. Quando eu vi, passou 3 horas e eu não fiz nada daquilo que eu podia ter feito em meia hora. É muito complicado, é uma coisa muito de mim, assim. Ontem mesmo foi muito engraçado, porque a gente foi almoçar na minha sogra. Quando eu voltei, eu parei ali na entrada de casa e fui mexendo no celular e pensar na vida e não sei o que. Quando eu me dei conta que eu, tipo, acordei pra vida, o Rafael estava voltando, que ele tinha ido se trocar, né? Tipo, tirar a roupa de rua, pegou a toalha dele, foi tomar banho, tomou banho, se arrumou, tudo, pegou, fez o café dele, que ele gosta de fazer depois do almoço, voltou, chegou lá e eu tava ainda na entrada de casa. Eu falei, meu Deus, como eu sou lerda, como eu sou empacada às vezes, como eu me distraio com as coisas e esqueço da vida. Enfim, gente, falei tanta coisa. Já tô vendo que os meus podcasts vão ser bem assim. É que hoje, realmente, eu abri pensando em falar sobre família, sobre relações em geral, e foram me vindo as histórias. Mas depois eu quero fazer também vários podcasts de histórias específicas, babadeiras, perrengues e coisas que já aconteceram comigo, dicas e etc. Que é óbvio que no meio desses eu também vou me distrair com outras histórias, mas eu pretendo contar a história em si, uma história em si. Tenho várias já que eu quero contar. Enfim, mas basicamente é isso. Se eu conseguir, vou postar hoje na Páscoa mesmo, mas se não, talvez não dê. E aí eu desejo uma feliz Páscoa pra vocês, né? Vamos tentar ser gratos pelo que a gente tem, pela família, quem acredita em Deus, né? Façam sua oração, aquela coisa toda. E vamos sobrevivendo, né? Por enquanto, sem muitos abraços e coisas, mas esperamos que logo tudo volte ao normal e que possamos aqui no Rio Grande do Sul dividir o chimarrão com a família, né? Porque é difícil ir na casa dos outros e não tomar chimarrão, parece que não tem nem graça. Bom, é isso. Deixem aí um like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam se ainda não estão inscritos e nos vemos aí num próximo bate-papo, num próximo podcast. Beijinhos, tchau, tchau!